Calorosas saudações, e só há uma coisa mais contraproducente do que o nutricionista gordo. É mesmo Marta Temido dizer que defende a democracia, mas depois defende a eleição de Nicolás Maduro. Ora, ninguém precisa de colocar-se numa situação de vergonha completa com a Marta Temido para colocar like neste vídeo. Portanto, metam like e subscrevam o canal e partilhem. E tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E as minhas novas redes sociais, o Instagram, tudo na descrição também. Ora, o que é que se passa? Eurodeputados do PS dividem-se sobre a Venezuela. Francisco Assis, Isilda Gomes, Sérgio Gonçalves, André Rodrigues e Carla Tavares votaram a favor do reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo da Venezuela. 3 outros não. E isto é grave por vários motivos. Já lá vamos. Primeiro temos aqui Marta Temido, né? Como devem imaginar. O Parlamento Europeu reconheceu esta quinta-feira Edmundo González Urrutia como presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela. No que toca ao sentido da votação dos eurodeputados portugueses, destaque para um dado relevante: os parlamentares eleitos pelo PS dividiram-se no momento da decisão, com Marta Temido, Ana Catarina Mendes e Bruno Gonçalves a desalinharem com a restante delegação portuguesa. Ora, vários pormenores aqui. Em primeiro lugar, eles a desalinharem com a Comissão de Eurodeputados do PS estão literalmente a dizer que Nicolás Maduro é o ditador que foi eleito democraticamente, em que foi claramente verificável todo e qualquer voto que houve naquela eleição. Não sei se é isso que estamos a perceber. E sabem qual é que é a parte mais grave? É que destas 3 pessoas que vemos aqui, Marta Temido, não é? Eu até vou sublinhar a azul, Ana Catarina Mendes e Bruno Gonçalves, são 3 pessoas importantes. E eu passo-vos a explicar porquê. A Marta Temido é a Marta Temido. Foi Ministra da Saúde e foi cabeça de lista às europeias agora e tem um papel de relevância mediática dentro do PS e social também em Portugal. A Ana Catarina Mendes é a principal responsável pela política de portas abertas em termos de imigração que temos hoje em dia em Portugal. Porque era ela que estava responsável por isso na última legislatura, no último governo. Ela tinha a pasta relacionada com as próprias migrações. Não sei se recordam disso, mas ela era claramente um braço direito de António Costa e a principal responsável pela entrada completamente descontrolada e pelo descontrole da imigração que se vive neste momento em Portugal. Portanto, temos a Marta Temido, que foi ministra do ministério mais importante nos anos da pandemia, como devem imaginar. A Ana Catarina Mendes, que esteve no governo na altura, neste momento com o tópico mais importante, a meu ver, na atualidade em Portugal, da imigração, que fez o trabalho que fez. E o Bruno Gonçalves. O Bruno Gonçalves, se calhar muita gente não conhece, mas o Bruno Gonçalves é uma espécie de João Félix do Partido Socialista. Precisava de crescer um bocadinho o cabelo e tal, mas o Bruno Gonçalves é candidato à liderança da Juventude Socialista. Eu tinha visto que o Miguel Costa Matos ia sair de líder da Juventude Socialista, ou ia acabar o mandato, porque ele também já tem 30 e tal anos. Não sei qual é que é o limite da JS, mas a maior parte das juventudes partidárias é sempre os 30 e poucos, quando se acaba a lei da juventude. E vi que havia 2 candidatos. O Bruno Gonçalves é um deles, e há outra miúda qualquer, peço desculpa, outra jovem, que eu também não sei o nome. Peço desculpa, não é mesmo por discordância ideológica, é mesmo porque não sei. Não sei se há mais candidatos, mas sei que o Bruno Gonçalves e essa rapariga são candidatos a presidentes, a secretários-gerais, que a esquerda não tem presidentes, tem secretários-gerais da Juventude Socialista. E, portanto, temos aqui 3 pessoas de relevo para a política nacional, não é? Tendo em conta que os vários líderes da JS já foram posteriormente líderes do PS, o Pedro Nuno Santos, por exemplo, ou figuras de relevo, o Sérgio Sousa Pinto, creio que também foi líder da JS no passado e hoje em dia é deputado, se bem que não estou toda a comparar o Sérgio Sousa Pinto com a Marta Temido, a Ana Catarina Mendes e o Bruno Gonçalves. Porque depois é estas questões. Nos partidos de sistema, de centro, tem-se lá de tudo. Qual é que é o problema com o PS? E com o PSD também, mas principalmente com o PS. É que hoje em dia o PS está a sofrer uma radicalização visível a olhos nus e ninguém se chateia com isso. A Marta Temido, ao fazer isto, desculpem lá, mas achar que a Venezuela funciona de forma completamente democrática, justa e livre, por amor de Deus. O Sebastião Bugalho, quando chegou à Venezuela para ser observador eleitoral, recambiaram-no de volta. Ele ficou, por amor de Deus. Não é? Ele e todos os outros que estavam com ele, a comitiva do PP em Espanha, portanto, exatamente a mesma coisa, o PP de Espanha, e portanto, enfim, temos 3 pessoas de relevo a dizer isto. Não sei se estamos a ver que isto não são Zés ninguém, não é? Portanto,
É o que é. O texto da resolução foi negociado e desenhado por Sebastião... Olha, nem por acaso. Sebastião Bugalho, cabeça de lista da Aliança Democrática nas últimas europeias, e pelo espanhol Gabriel Mato, que eu creio que foi com quem o Sebastião Bugalho foi para a Venezuela e depois foram expulsos, tiveram que regressar a Madrid. Tendo contado com alguns contributos dos socialistas europeus, SD, ou seja, o SD é o grupo do PS, ou seja, os sociais-democratas da Europa, é onde o grupo do PS está. Portanto, contribuíram positivamente para a aprovação feita pelo Sebastião Bugalho, não é? Ou, neste caso, o texto de resolução, sobre o facto do Edmundo González ser o presidente legítimo da Venezuela. Portanto, até os socialistas, do grupo dos socialistas e dos sociais-democratas, concordaram com o Sebastião Bugalho e, enfim, com a verdade. E pelo espanhol Gabriel Mato, tendo contato com alguns contributos dos socialistas europeus, do grupo Renew, que a IAL integra, das bancadas mais à esquerda e dos verdes europeus. A resolução conjunta foi aprovada com 309 votos a favor, 201 votos contra e 12 abstenções. Ou seja, se houve pessoas das bancadas mais à esquerda, quer dizer que eu não vi a votação ainda, mas é possível que do grupo da Aliança dos Verdes, do LIVRE, que não é tão à esquerda como a esquerda europeia, que é onde está o Bloco e o PCP, tenham votado a favor. Portanto, e se calhar até aí pessoas houve a votar a favor. O que é que isto nos quer dizer? Que estes deputados do PS estão alinhados ideologicamente com as pessoas mais à esquerda do Parlamento Europeu. Que aí, efetivamente, falamos de uma questão de extrema-esquerda em alguns casos. Entre os eurodeputados eleitos pelo PS, Francisco Assis, Isilda Gomes, Sérgio Gonçalves, André Rodrigues e Carla Tavares votaram a favor, como é óbvio, ao contrário dos já mencionados Marta Temida, Ana Catarina Mendes e Bruno Gonçalves. Estes 5 acabaram por votar em sentido contrário ao da bancada do SD e divergiram dentro do próprio PS. E reparem que destes nomes todos, dos que votaram a favor, o mais relevante é só mesmo o Francisco Assis. É só ele. É só ele. E atenção, o Francisco Assis será presidente, ao que tudo indica, da Assembleia da República. Não se esqueçam disso, porque os 2 primeiros anos são do Aguiar Branco e os próximos 2 são dele. Porque foi este acordo entre o PS e o PSD. Bem, dentro do PS, o Francisco Assis até é dos melhores, confesso. A parte do Sérgio Sousa Pinto, prefiro o Sérgio Sousa Pinto, mas o Francisco Assis também não é dos piores, temos que ser justos também, verdade seja dita. Mas reparem na diferenciação de mediatismo. O próprio PS hoje em dia dá mais mediatismo ao radicalismo de esquerda do que propriamente uma visão ideológica mais ao centro. Também Catarina Martins e João Oliveira votaram contra, isto aqui não surpreende. João Coutinho Figueiredo e Ana Vasconcelos, ambos da IEL, não votaram de todo a resolução. As delegações da AD e do Chega votaram em conjunto a favor do reconhecimento de Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela. Isto aqui também não me surpreende. O texto aprovado esta quinta-feira em plenário insta os países da União Europeia a encetarem todos os esforços possíveis para assegurar a tomada de posse de Edmundo González no dia 10 de janeiro de 2025. Só um pormenor. É importante nós percebermos porque é que isto importa tanto para a União Europeia, não é? Para os Estados Unidos, principalmente. Porque a Venezuela é o país do mundo com o maior número de reservas petrolíferas em termos de recursos naturais. E é por isso que importa tanto a questão da Venezuela, porque há interesse externo, porque países na situação da Venezuela, meus amigos, há 200 e tal países no mundo. Há N países em situações similares. Só que o mundo ocidental preocupa-se com a Venezuela pela questão das reservas petrolíferas. É a verdade nua e crua, e por isso é que há esta preocupação, e deste modo também convém, e atenção, não estou a pôr em causa a vitória do Edmundo González, não me interpretem mal, porque ele enfim, acho que é óbvio, não é por aí, mas claramente convém à União Europeia ter alguém ideologicamente e aos Estados Unidos compatível na Venezuela, tendo em conta a questão dos recursos naturais, do que propriamente um ditador comunista, não é? Como devem imaginar. Acedendo a uma reivindicação do PPE, do Partido Popular Europeu, a resolução também pede a detenção de Nicolás Maduro por crimes contra a humanidade e por todas as graves violações dos direitos humanos. Isso aí teria que ser um Tribunal Internacional a fazer, como o Tribunal Penal Internacional. Não sei por acaso se a Venezuela está ao abrigo do Tribunal Penal Internacional. Não estando, o que teria que acontecer era que o Nicolás Maduro teria que apanhar um voo da Venezuela para um país dentro da União Europeia que estivesse ao abrigo do Tribunal Penal Internacional, para ele depois ser capturado, entre aspas, dentro desse país, dentro da União Europeia, que estivesse sobre o abrigo legal do Tribunal Penal Internacional. Por acaso, não sei se a Venezuela está. Se quiserem verificar, também agradecia, e podem pôr aí nos comentários em baixo. Ora, seja como for, diria que ficávamos por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários.
Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis no segundo link da descrição. Partilhem também em todo o lado onde conseguirem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.